Que notícia boa, viu, Genuíno? Notícia boa saber que a cirurgia se deu da melhor maneira possível. Agora, processo de recuperação, que é importantíssimo você ficar atento e tomar todas as precauções para que, obviamente, esse processo ele se complete da melhor maneira possível. Muito, muito feliz por essa notícia. Saúde e vida longa, viu, Genuíno? Obrigado mais uma vez pela tua presença aqui com a gente para a gente voltar a esse diálogo sobre o quadro da política nacional que anda bastante conturbado, viu, Genuíno? O governo do presidente Lula vem num processo de perda de popularidade aí ao longo dos últimos meses, que a gente tem acompanhado a partir das pesquisas de opinião que aparecem desses institutos, enfim. Na verdade, é o pior momento da história política do presidente à frente do Palácio Planalto. É o momento em que ele tem menos popularidade ao longo dos seus 3 mandatos na presidência da República, e isso vem motivando uma série de medidas do governo federal para tentar mudar esse cenário e trazer aí um pouco mais de aprovação para essa gestão diante especialmente dessa oposição que se coloca de extrema-direita em relação ao governo Lula, um governo de amplíssima aliança e que vai tentando ali se equilibrar em meio a todos os interesses que estão envolvidos nessa gestão. Tivemos recentemente aí essas medidas anunciadas para tentar reduzir a inflação dos alimentos, que é aí um dos pontos nevrálgicos dessa perda de popularidade, talvez o que produz aí o maior descontentamento das pessoas em relação ao governo, para além de outras pequenas questões, questão relacionada lá do PIX, que também provocou um abalo, digamos assim, na aprovação desse governo. Genuíno, eu queria começar, como eu sempre faço aqui nas nossas entrevistas sobre política, com uma avaliação tua a respeito da situação momentânea do governo do presidente Lula, o presidente que, na minha opinião, pelo menos, vem tentando antecipar o calendário eleitoral para, de alguma forma, conseguir recuperar essa popularidade. Ontem ele estabeleceu aí uma disputa que a gente vai, inclusive, entrar em detalhes daqui a pouquinho com o Romeu Zema, o governador de Minas Gerais, um virtual candidato aí, ou um possível candidato à presidência no ano que vem, enfim. Mas como é que você tem visto essas movimentações do governo trazendo figuras que se posicionavam mais à esquerda a esse governo, a própria Gleisi Hoffmann agora, como ministra de Relações Institucionais, para tentar melhorar o diálogo com o Congresso Nacional, enfim. Como é que você vê essas movimentações do governo nesse início de ano para recuperar a popularidade, Genuíno? Olha, Anderson, ao longo desses 2 anos, o governo Lula tentou governar, como se diz, ganhar aparato. Em segundo lugar, limitou a governabilidade ao programa de frente ampla, particularmente com o Centrão. Em terceiro lugar, a capacidade de pronta resposta e de iniciativa política ficou muito, vamos dizer assim, numa paralisia política. Eu acho que as pesquisas indicam que há problemas profundos, que a própria crise sistêmica, que é ampla, profunda, ela revela. Além da questão da crise com a inflação dos alimentos, e essa inflação dos alimentos tem causas estruturais e internacionais, não é um problema que vai ser resolvido facilmente, porque o agronegócio produz para fora, tem que haver alguma medida em relação às exportações, né? Tem que haver uma rede de viabilidade dos estoques reguladores, tem que, como aconteceu no governo da Espanha, no governo do México, tem que haver determinadas medidas com os setores da economia oligopolizados, e porque 80% da população é afetada, mais ou menos 80%, pela carestia dos alimentos, principalmente num país com grande desigualdade como o nosso. Ao lado disso, tem o problema da segurança pública, que é uma outra razão para afetar a popularidade do presidente. E, no meu modo de entender, o governo tem agido com muita defensiva. Devia, desde o começo, ter criado o Ministério da Segurança Pública, a Guarda Nacional, porque os governadores, na sua maioria, agem de acordo com as PMs. É só o caso de São Paulo, mesmo o caso de São Paulo, Rio de Janeiro, mesmo no nosso caso da Bahia e de outros estados. E o outro problema é a gestão das políticas públicas, que envolve financiamento e melhorar o atendimento junto à população, particularmente a questão da saúde. Eu estou citando essas áreas aí, mas tem outras ainda, que a crise ela revela uma certa necessidade de medidas para contemplar a pauta do povo.
O governo ficou muito vinculado a uma pauta institucional, uma pauta do Centrão, uma pauta com as medidas, com as emendas que favoreciam a maioria do Congresso, e não tratou daquilo que é essencial para melhorar a vida das pessoas, o que eu chamo da pauta do povo. Eu acho que, nesse momento, o governo tenta fazer uma espécie de ajuste. Não é propriamente uma inflexão à esquerda, como eu defendo, é um ajuste no time que vai governar junto com o presidente. Isso pode ter efeitos positivos. A questão de um certo enfrentamento político com essa direita fascista e também com a direita, velha direita, que começa a dar recados como o Kassab e outros. Eu acho que governar numa situação de crise, você tem que mediar medidas de atendimento à população com polarização, com enfrentamento. Nós não incorporamos o enfrentamento e a polarização no critério da governabilidade. Eu acho que nós temos uma grande lacuna, que é a relação da governabilidade com a sociedade. Não dá para governar sem um diálogo ativo com a sociedade, com os movimentos, com todas as áreas que não são representadas nem contempladas por essa institucionalidade oligárquica, elitista, com características antidemocráticas. E tem, só para concluir, a questão internacional nunca, a não ser na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, a questão internacional incide na questão nacional. O que está acontecendo nos Estados Unidos com a ascensão do fascismo, o que está acontecendo na guerra na Ucrânia contra a Rússia, o que está acontecendo particularmente de maneira mais grave com os palestinos, com a área em torno da luta da população do Líbano, em relação à Cisjordânia, são fatos extremamente graves, para não falar dos problemas que nós estamos enfrentando na América Latina. Portanto, a questão internacional ela tem uma consequência, e eu acho que o governo precisa fazer uma inflexão na política internacional. Os itamaratocas estão ditando muita maneira de como governar nas relações internacionais. A prioridade para a integração latino-americana está um pouco descaracterizada. A aliança política com os BRIC é fundamental e nós não devemos ter ilusões com o que representa a União Europeia e, particularmente, o imperialismo americano sobre a governança de Donald Trump. Agora, Eugênio, você citou aí uma série de aspectos aí que tem influência sobre o cenário da política nacional. Eu tenho acordo com a maioria dessas questões que se levantam, mas eu queria levantar aqui um outro tema, que é justamente essas disputas internas dentro do Partido dos Trabalhadores, essas disputas políticas que se abriram ao longo dos últimos tempos dentro do PT, né? Essa espécie de racha que há dentro do partido, que vai ter eleições para o Diretório Nacional agora ao longo dos próximos meses. No meio do ano vai ter a eleição aí para a presidência do partido. A gente teve aí a saída da Gleisi Hoffmann para o governo, que abriu um espaço para a entrada como presidente interino do Humberto Costa, senador no PT. Enfim, a gente vai, inclusive, daqui a pouco detalhadamente falar a respeito dessa troca na presidência do partido. Mas antes, essa ida da Gleisi Hoffmann para o governo, ela tem algum papel na disputa interna dentro do PT? Ela sinaliza para algo? Ela sinaliza algo nessa disputa que há dentro do partido? Não há racha no PT. Atenção, há um debate democrático e há a disputa de rumos do PT. O PT está vivendo um momento, uma certa encruzilhada ao longo da sua história de 45 anos, como raras vezes a gente viveu. Porque discutir a linha política, a relação com o governo, a relação com os movimentos, a relação com a sociedade, atualizar a linha política do partido, como eu gosto de dizer, mudar, mas sem mudar de lado. Essa ideia do PT ir ao centro, essa ideia da gente nivelar por baixo, eu discordo. Então, o PT está vivendo um momento de tensão, não é racha. Há uma tensão, há um debate interno que vai se consagrar na eleição direta para a nova direção. Já estava previsto no regulamento do PT, no regimento, no estatuto, a não recondução da Gleisi
e ela ia sair da presidência do PT. Portanto, essa questão dela aí para o governo não tem relação direta com a disputa interna. Eu acho que tem relação com uma reestruturação do núcleo político em torno do Lula no Palácio do Planalto. Tá certo? Aí sim, eu acho que tem mais isso aí. Por outro lado, como ela ia sair agora ou em maio, junho, porque é o prazo de renovação da presidência do partido e da direção executiva e da direção nacional. Agora, é claro que essa mudança ela tem um aspecto mais voltado para o governo mudar, e eu acho que tinha que ser nesse rumo, o padrão de relacionamento com o Centrão, o padrão de relacionamento com a maioria conservadora. Nós temos que negociar, tudo bem, o governo tem que negociar, mas tem que pontuar, tem que polarizar, tem que enfrentar. E tem os temas que estão aflorando. Eu achei positiva a declaração do Lula ontem em relação ao Trump. Eu acho que o governo estava muito confiando nas boas intenções do chefe do imperialismo americano. Tem que enfrentar, tem que polarizar, tem que defender aquilo que é fundamental para uma política externa ativa e soberana. No caso do PT, antes nós vamos certamente detalhar, vai ser um ano importante, porque, primeiro, não tem eleição. Segundo, vai ter renovação da direção pelos estatutos. Portanto, não há nenhuma medida casuística para a lei sair pelo o cumprimento dos estatutos. E eu acho que vai ser uma grande oportunidade do PT buscar uma nova política à esquerda em que ele se situe na governabilidade tática, mas dentro de uma perspectiva mais estratégica. O debate sobre a estratégia, o debate sobre o papel de um programa mais profundo de combate ao sistema, porque nós estamos vivendo numa crise do sistema capitalista, monopolista, imperialista. Tudo está sendo abalado, tudo está sendo movimentado e tensionado. A esquerda ela tem que ser protagonista de uma nova alternativa para a sociedade brasileira e para a humanidade. É a guerra, é a questão da emergência climática, é a questão social, é a questão do fascismo que se coloca com essa espécie de capitalismo autoritário, agressivo, sem roupagem, sem maquiagem, sem ritual, sem nada. Então, eu acho que nós temos que radicalizar o nosso uso. Nunca foi tão importante ter uma esquerda radical, antissistema, uma esquerda que não se limite aos espaços de uma institucionalidade produzida pela eleição. Claro, nós temos que disputar a eleição. Agora, o fundamental é disputar a eleição e disputar os movimentos, influenciar na sociedade a partir de uma proposta estratégica de um programa. E eu acho que o partido vai ter que se debruçar sobre essa questão. Exige renovação de métodos, exige democratização das estruturas internas, exige um novo diálogo com a base social do PT. Nós temos em torno de 3 milhões de filiados, mas isso é apenas cartorial. Eu acho que o partido tem que reestruturar uma espécie de refiliação mais politizada. Enfim, nós temos que colocar a política transformadora no posto de comando e não ficar nesse adaptacionismo de ir ao centro, de aliancismo. As alianças são pontuais em torno de coisas circunstanciais. Agora, o rumo tem que ser definido e o PT vai fazer o debate desse rumo. Muitas vezes, só para lembrar, o PT viveu momentos de grandes disputas e o pessoal dizia: o PT vai rachar, o PT vai se acabar, o PT vai se esfacelar. Não é bem assim, porque tem uma história, tem referenciais e tem uma militância social e política que se coloca nessa perspectiva. E no meu modo de entender, e aí eu termino, o grande dilema nosso, Anderson, é a esquerda ser protagonista. Nunca foi tão importante ser de esquerda, nunca foi tão importante recuperar o papel político da esquerda. Porque se a gente vai para o adaptacionismo moderado, nós vamos perder a nossa identidade, o nosso sonho, o sentido da nossa utopia. E eu acho que o PT tem que fazer esse debate, porque crise nos partidos de esquerda, nós temos que enfrentar, construir uma unidade, mas essa unidade tem que ser fruto do debate. A esquerda debate, a esquerda discute, ela não vai botar a sujeira para debaixo do tapete. Uhum.
Genuíno, eu queria aproveitar que você citou esse tema de democratização das estruturas internas dentro do partido. Você levantou essa questão e eu queria aproveitar isso para levantar um tema que vem sendo discutido dentro do PT, que é justamente essa ida do Humberto Costa para a presidência interina do partido após a ida da Gleisi Hoffmann lá para o ministério do presidente Lula. Ela tem sido muito criticada, essa escolha do senador por uma determinada ala do PT, dizendo que o Diretório Nacional deveria decidir entre os 5 vice-presidentes que hoje compõem o partido, já que não haveria um primeiro entre esses vice-presidentes. Essa seria uma decisão que deveria ser tomada pelo Diretório Nacional e parece que isso não foi feito nessa escolha do Humberto Costa. Eu queria a tua análise a respeito disso. Você está de acordo com essa ida, essa presidência interina entregue ao senador? E quem é que deveria definir essa escolha? Olha, quando eu fui presidente do PT, eu era vice-presidente do Zé Disseu, e Zé Disseu foi para a Casa Civil e o meu nome foi indicado e o diretório aprovou. Eu estou sabendo que o Diretório Nacional vai se reunir daqui a 2 meses para discutir a indicação do mandato tampão do Humberto Costa para a presidência do PT. Esse mandato vai até junho, porque vai ter a eleição direta e a mudança da direção do Diretório Nacional. Portanto, eu acho que a minha escolha, a minha questão é mais, eu não vou discutir esse procedimento que são meio estatutário, quer dizer, os que queriam ser, veja bem, os vice-presidentes, um é líder do governo, não daria, o outro é prefeito, o outro já foi vice-presidente do PT. Portanto, eu acho que essa escolha, o problema não é a escolha dele. Eu acho que o diretório tem que referendar ou indicar um outro na sua reunião daqui a 2 meses, pelo que eu estou sabendo. Eu estou na campanha, eu estou no movimento para que o companheiro Rui Falcão volte a presidir o PT. Eu estou propondo, eu estou integrado a um movimento das forças internas à esquerda para defender a candidatura do quadro da história do Rui Falcão, que já presidiu o PT, deputado federal, já foi deputado estadual, está do PT desde a fundação. Tem capacidade, tem postura muito firme em relação a determinados temas, e eu defendo que o PT tenha mais autonomia na relação com o governo. Eu acho que isso é fundamental. Eu acho que a gente devia, inclusive, deixar claro que o PT, como partido que pega a base do governo, ele tem que ter autonomia para criticar, para exigir, para fiscalizar. Ele não pode se nivelar pelo que é a frente ampla, senão ele se descaracteriza. E eu defendo que o PT articule com outros partidos de esquerda, dentro ou fora do governo, como o PCdoB, o PSOL, Rede, PV, setores do PSB, do PDT, do próprio PDT, a setores das personalidades acadêmicas, da intelectualidade, um polo à esquerda. Um polo à esquerda que não se limita a cargo no governo, nem se limita a apoiar o governo. Porque nós entendemos que é fundamental derrotar a extrema-direita, e ela está forte no Brasil e no mundo. Nós não devemos ter ilusão. Agora, o caminho para derrotar a extrema-direita não é se limitar com a velha direita, como o Walter Pomar gosta de chamar, gourmet. Você tem que ter um perfil afirmativo para discutir os rumos da sociedade, para disputar corações e mentes, porque diante de uma descaracterização e desgaste da esquerda, quem é que aparece demagogicamente como antissistema? Farisaicamente como antissistema? A extrema-direita. Veja o que aconteceu na Argentina, o que aconteceu nos Estados Unidos, o que pode acontecer no Equador, o que pode acontecer no Chile, o que pode acontecer em alguns países da Europa. Portanto, esse é um problema que nós temos que resolver. A frente ampla, descaracterizando a esquerda, não é a saída para derrotar a direita. Para derrotar a extrema-direita fascista, você tem que afirmar o caminho. Eu me espelho muito no caminho do México, no caminho do Petros, e principalmente na experiência francesa, com a França submissa, que criou um polo à esquerda de mobilização e de enfrentamento político. E eu acho que essa é a grande questão que eu quero discutir
na eleição direta. Por isso que eu estou trabalhando no movimento em torno do apoio à candidatura do Rui Falcão para derrotar a maioria que dirige o PT hoje, que é a CNB, que apoia a candidatura do Edinho Silva. A gente está tentando, inclusive, já há algum tempo, fazer esse diálogo com o deputado Rui Falcão aqui no nosso programa. Vamos tentar fazer esse papo na próxima semana, porque ele nunca participou aqui do Faixa Livre. É importante a gente fazer esse diálogo com ele aqui no programa para falar, para além das disputas internas do PT, para falar, obviamente, sobre a visão dele a respeito do quadro político nacional. Agora, Genuíno, eu queria centrar a discussão aqui, o debate, nessa escolha, nessa ida da Gleisi Hoffmann lá para o Ministério das Relações Institucionais. Ela tomou posse na última segunda-feira em um evento lá no Palácio do Planalto, que contou também com a participação do ex-ministro, do Alexandre Padilha, que assumiu o Ministério da Saúde. A Gleisi, no discurso lá de posse, ela fez alguns acenos, especialmente para o Fernando Haddad, que vinha sendo alvo de críticas por parte da deputada federal antes de ela entrar para o governo. Ela, inclusive, era colocada como uma das principais figuras à esquerda dentro do PT, diante da postura que ela vinha adotando em relação à política econômica. O Haddad acabou, de alguma forma, retribuindo, né, esse discurso que ela fez, esse apoio que ela deu ao Fernando Haddad, e elogiou o discurso de posse. Essa postura, digamos assim, dúbia da presidente licenciada do PT, o Genuíno, antes criticando e agora dizendo, inclusive, que vai trabalhar para consolidar a pauta econômica do governo do Haddad no Congresso Nacional. Ela sinaliza o que na tua avaliação? Não pega um pouco mal essa mudança de discurso por parte da Gleisi dentro até do próprio PT? Olha, eu respeito muito a Gleisi, tenho divergências com ela. Eu acho que a sinalização que ela fez ao defender o ajuste fiscal na comemoração no Rio de Janeiro dos 45 anos do PT, eu discordo. Segundo, eu também acho que não é necessário, ela não vai fazer oposição a um ministro dentro do governo que ela é ministra. Como presidente do PT, sim, porque o PT tem que ter autonomia. Mas eu acho que ela, vamos dizer assim, não, eu discordo, porque um dos problemas do governo é o ajuste fiscal. O ajuste fiscal, que foi a base, que está sendo a base da política econômica do Haddad, né? E o arcabouço fiscal, em primeiro lugar, e o ajuste fiscal, em segundo, não mexeu em questões centrais. E, no meu modo de entender, criou uma camisa de força para uma governabilidade transformadora e que atenda os interesses populares. Limite de gasto, limite do papel do Estado, limites em relação à questão do salário mínimo, a questão do próprio plano da ajuda emergencial, a questão do próprio BPC, são coisas que, no meu modo de entender, o partido tinha que fazer as suas críticas, como eu concordei com o Rui Falcão, quando ele marcou aquela posição no arcabouço fiscal, e agora no ajuste, ele votou contra. Acho correto, ele e outros companheiros. Agora, eu acho que a Gleisi vai imprimir um certo dinamismo político dentro da articulação institucional. Ela tem capacidade para isso, eu conheço ela desde quando ela era assessora da bancada do PT no período que eu era deputado federal, mesmo como presidente do partido. Agora, eu acho que essas questões de fundo têm que ser enfrentadas. Olha, nós temos um problema grave da segurança, o problema grave da tutela militar, o problema grave do arcabouço fiscal, o problema da situação internacional interferindo aqui. E como recuperar o crescimento econômico, gerando emprego de qualidade e garantindo a batalha pela mudança na jornada de trabalho. Eu acho que são temas que a gente tem que polarizar. Como eu defendo um modelo de governabilidade que seria você governar, fazer alianças pontuais que não tem maioria no Congresso, mas não ficar limitado a essas alianças, o programa delas, reivindicações. Portanto, eu acho que a Gleisi, ela não precisaria, ela se equivocou, e eu discordo dela respeitosamente, a fazer a sinalização na festa do PT e também agora na posse. Quer dizer, que ela podia fazer uma afirmação mais geral, que eu acho que ela vai ter que, vamos dizer assim, se equilibrar na CRI,
com muita competência. Agora, ela tem que se equilibrar, não é só ao centrão, ela tem que se equilibrar também à esquerda, porque você tem cento e tantos deputados que têm uma postura de esquerda. Eu acho que esse 130, 120 deputados precisam também se articular mais, ter pronta resposta. Certos temas vale a pena a gente debater, polarizar, independente de ganhar ou não. Então, eu tenho, com base nessa visão, eu acho que ela vai imprimir dinamismo, ela vai imprimir uma espécie de oxigenação daquele núcleo político em torno do presidente. Eu já tinha falado que era necessário mexer nesse núcleo político. Eu acho que a mexida tinha que ser mais ampla, no meu modo de entender, tá certo? Eu imaginava que ela fosse para a Secretaria-Geral, porque a Secretaria-Geral ela tem uma função de agilizar o que eu chamo de concertação popular. Concertação com os movimentos populares sem, vamos dizer assim, sem aparelhar os movimentos, sem cooptar os movimentos, respeitar a autonomia do movimento, mas dialogar a pauta, dialogar com a agenda, criar fatos políticos, fatos que possam fazer indicações ao governo, que não pode ser só o Lula vir para os estados, como ele foi ontem para Belo Horizonte. Isso é positivo, mas não é suficiente. Ou as alianças com a pauta do Congresso. E eu acho que tinha que mexer em outras áreas do governo. Eu não vou fulanizar se é A, B ou C, porque eu não estou lá, não sou deputado e nem estou pleiteando nada no governo. Eu sou um defensor de um projeto popular e democrático e que o PT tinha que fazer, nesse movimento, um giro à esquerda, que eu defendo claramente, e o próprio governo. As lições que eu tiro dessa governabilidade dos 2 anos, passando pelas enchentes, pela crise do PIX, pela questão das queimadas e pela questão internacional, é que o governo devia fazer uma sinalização à esquerda, porque se ele ficar limitado ao centrão, eles vão tutelar o governo, vão criar constrangimento para o governo, e se o Lula não estiver bem nas pesquisas, eles vão em torno de uma outra alternativa de candidatura para 2026. Portanto, a discussão de 2026 exigiria uma inflexão de outro tipo, na minha avaliação. Genuíno, você disse ainda há pouco que preferia que a Gleisi ocupasse a Secretaria-Geral da Presidência. Para esse posto, tem sido ventilada a possibilidade da ida do Guilherme Boulos, deputado federal do PSOL, e que é um defensor árduo do governo do presidente Lula. Isso tem até produzido alguns problemas dentro do próprio PSOL, essa postura do Boulos na defesa incessante do governo, e ele tem sido colocado aí como um possível ocupante desse cargo da Secretaria-Geral do governo. Eu queria uma análise tua, se você está de acordo, você acha uma boa essa ida, eventual ida do Boulos, não está dando nada definido, mas tem sido colocado aí como uma possibilidade. Você está de acordo? Você acha que seria uma boa essa ida do Guilherme Boulos para ocupar a Secretaria-Geral? Anderson, na minha posição, eu nem vou fazer campanha a favor de alguém para entrar, nem vou fazer campanha contra alguém para sair. Portanto, eu estou, vamos dizer assim, eu tenho um respeito muito grande pelo Boulos. Fiz a campanha dele para prefeito aqui em São Paulo, nas ruas, militantemente. E agora, eu acho que essas indicações, o que eu acho que é fundamental para a Secretaria-Geral da Presidência? É ser um articulador, um mediador, um animador, um proponente de uma concertação, de um diálogo com os movimentos, com as reivindicações, com a pauta, com as mobilizações populares. Eu acho que hoje nós não podemos imaginar a esquerda governar sem mobilizar a sociedade, porque a extrema-direita está mobilizando segmento da sociedade para um discurso fascista, negacionista, individualista, autoritário, etc. Nós temos que disputar corações e mentes. E eu acho que essa interlocução do governo com a sociedade e com os movimentos está muito fragilizada. Portanto, eu não estou fulanizando, nem estou indicando, eu estou apenas fazendo. Eu acho que essa reestruturação deveria também
Porque você tem duas pernas, vamos chamar. Você tem a perna da governabilidade junto ao Congresso, que é a CRI, e você tem a perna da relação com a sociedade, que é a Secretaria-Geral. Eu acho que isso precisa ser mais azeitado, mais oxigenado, isso precisa de um dinamismo político maior. Porque se nós não fizermos esses movimentos de pronta resposta, de polarização, de cuidar da pauta do povo, olha bem, pega essa questão da inflação de alimentos. Essa inflação de alimentos tem a ver com a situação internacional, tem a ver com os preços de insumos do plano internacional, tem a ver com a prioridade do agro para o mercado externo, tem a ver com a inexistência de estoques reguladores significativos, tem a ver com uma economia oligopolizada que o governo não tem ainda canais para dialogar. Então, eu acho que a gente devia governar com uma pauta popular mais expressiva. Não é para buscar o pessoal para ir para dentro do governo, não, para discutir, para fazer o debate, fazer a discussão. Que, no meu modo de entender, não pode ser só quando o Lula vai nos estados. É bom ele ir, mas não pode se reduzir a isso. Então, esse modelo de governabilidade, mais uma vez, eu vou citar a experiência do México, eu vou citar a experiência da Colômbia, perto de nós, é o caminho para a gente não ficar enfraquecido diante dos meandros, das encruzilhadas produzidas pela hegemonia neoliberal, que se dá pela grande mídia, pelos articulistas, que se dá pela pressão, que se dá pelos constrangimentos, como você viu, na questão dos juros altos, na questão do valor do preço do valor do dólar, né? Quer dizer, são mecanismos de pressão muito fortes que eu acho que nós temos que nos contrapor com uma mobilização política. Para mim, isso é fundamental. Eu acho que essa questão vai estar presente nesse debate, nesses 2 anos do governo, vai estar presente no PT, na eleição direta, e eu acho que, a partir daí, o PT tem que ter autonomia. Eu discuto muito. A minha experiência, quando eu fui presidente do PT, é que eu devia ter construído mais autonomia na relação com o Lula 1. Até para... Autonomia não é para detonar o governo, é autonomia para contribuir, para fiscalizar, para apoiar criticamente. Autonomia para... O projeto do partido é mais longo, é maior do que o projeto de 4 anos de governo. A gente tem que equilibrar melhor essa relação. A Secretaria-Geral é um ponto de contato com essa área, com esse movimento que existe. A sociedade, você sabe muito bem disso, está muito mobilizada, tem muita coisa interessante. Há um interesse, por exemplo, ontem eu assisti um debate do Ailton Krenak com a Aniele no Sesc Pinheiro, lotado, o auditório lotado. Quer dizer, há um interesse, há um ânimo. Agora, nós não podemos ficar na mera repetição, nós não podemos ficar repetindo coisas só para manter o que está aí. Nós não podemos ser portadores do status quo, nós queremos alterar o status quo. Por isso que, às vezes, a gente tem que, vamos dizer assim, levantar o sarrafo. O Genuíno, você, mais cedo aqui no nosso papo, falou que a ida da Gleisi para o Ministério, ela não representa uma inflexão à esquerda do governo, e eu estou de pleno acordo. É evidente que isso não deve acontecer a partir dessa movimentação. Você ainda acredita nessa inflexão à esquerda do governo no atual mandato do presidente Lula? E outra, qual é a natureza do governo Lula 3? Porque muita gente fala que é uma gestão neoliberal, outros discordam dessa tese. Esse tema tem tomado conta aí do debate ao longo dos últimos tempos. Eu queria uma avaliação tua a respeito da natureza do governo e se você ainda acredita nessa necessária inflexão à esquerda desse mandato. Olha, eu acredito e defendo. Agora, se vai acontecer, não depende de mim. Nós temos que avaliar os cenários políticos da luta de classe. O agravamento da situação internacional pode interferir no quadro nacional do Brasil. Segundo, a agudização da crise no plano financeiro, no plano da emergência climática, no plano social, também pode criar situações de conflito. Terceiro, você tem uma ofensiva da extrema-direita.
particularmente hoje hegemonizada pelo governo do Império, Trump. Então, isso pode, nós vamos caminhar numa situação tensa, imprevisível. Numa situação como essa, haverá condições favoráveis a esse movimento de pressão pela esquerda. Se o governo vai adotar ou não, aí eu não tenho a bola de cristal para fazer essa afirmação. Agora, que eu vou lutar por isso, vou. O governo Lula é um governo que assume uma postura de centro, né? Um governo de centro. Eu acho que ele tinha que ser um governo de centro-esquerda, não de centro. Também eu acho que não é um governo liberal, neoliberal, não é um governo neoliberal. Tem políticas neoliberais que eu discordo, mas não é um governo neoliberal. Por exemplo, eu acho que o arcabouço fiscal faz concessões profundas ao neoliberalismo, a tirania fiscal, a questão do teto de gastos, o próprio ajuste fiscal desse final de ano de 2024 para 2025. Então, há políticas neoliberais do governo, a própria aliança do governo com setores neoliberais. Agora, caracterizar como um governo neoliberal, eu acho que eu não concordo. É um governo de centro, tem políticas à esquerda, tem políticas claramente no sentido de fazer enfrentamentos pontuais. Eu acho que os enfrentamentos têm que ser mais estruturantes, mais amplos. Eu acho que é um governo que tem todas essas contradições. Qual é a minha dúvida? Se nós vamos viabilizar, com este tipo de governo, a sucessão vitoriosa de 2026, em que a esquerda seja protagonista dessa alternativa para 2026. Eu acho que esse vai ser o problema colocado taticamente na política brasileira. Eu também não vejo possibilidade da esquerda influenciar, ser protagonista nesta crise sistêmica apenas se não viabilizar o projeto com o governo Lula. Imaginar que nós vamos viabilizar uma candidatura só da esquerda ou uma candidatura que não seja desse arco de aliança para viabilizar, eu acho que é complicado, na minha avaliação. Portanto, eu defendo uma inflexão à esquerda dentro dessa política que o Lula representa como alternativa. Eu acho que ele deve ser candidato à reeleição, depende muito dele, em 2026. Se não, a esquerda tem que apresentar uma candidatura, não para disputar contra ele, mas com ele ou sem ele, e aí nós vamos ter que fazer esse debate. Eu acho que o cenário é para o Lula, caminha no sentido do Lula ser candidato em 2026. E aí nós temos que ter uma postura de mais iniciativa, mais afirmativa, diferente de 2022. Eu repito, a necessidade de derrotar a extrema-direita é uma exigência. Agora, o caminho para derrotar a extrema-direita não é a gente se nivelar com a velha direita. Nós temos que, no limite, fazer alianças pontuais e circunstanciais, mas não rebaixar o programa nem ir para o centro. Agora, Genuíno, um fator que entrou na conta ao longo desses últimos dias foi essa denúncia enviada lá pelo Procurador-Geral da República, pelo PGR, o Paulo Gonet, lá para o Supremo Tribunal Federal a respeito do golpismo que se estabeleceu no país ao final da gestão do Jair Bolsonaro, né? O pedido aí de indiciamento do Bolsonaro, dos militares, enfim, o processo que está em andamento, foi enviada aí a defesa prévia do Bolsonaro e também da turma que foi envolvida nesse indiciamento do Bolsonaro, mas 33 pessoas foram implicadas aí nesse processo. Eu queria uma análise tua a respeito, o seguinte, o envio dessa denúncia propriamente dita por golpe contra os militares e o Bolsonaro, ela exerce algum tipo de papel na disputa política do país? Você vê a extrema-direita e a própria direita, digamos assim, perdendo força a partir desse episódio, do envio dessa denúncia e uma possível condenação do Bolsonaro, dos militares, dos envolvidos nesse processo? Eu acho que afeta, enfraquece, constrange, mas não derrota a direita globalmente. Até porque o processo está sendo bem conduzido, tecnicamente, juridicamente. Agora, no campo da política,
que vai acontecer? As repercussões, as tramas, os celulares falantes, os vídeos, isso gera, né, naturalmente, um constrangimento político para a extrema-direita. É tanto que eles estão numa postura negacionista, dizendo para descaracterizar a denúncia e descaracterizar se vitimizar diante da possibilidade de julgamento. Eu acho que o Poder Judiciário, os órgãos do Poder Judiciário vão estar diante da necessidade de dar uma resposta à população. Porque se criou um clima, esse clima não pode produzir uma espécie de frustração geral. Eu acho que até porque uma parte dos golpistas, o baixo clero, foi condenado e está cumprindo pena. Então, eu acho que esse é um fato positivo. O problema é a gente discutir politicamente esse fato, sem nenhuma interferência, sem nenhuma politização das ações do Poder Judiciário, a gente discutir reforma política. Por que as Forças Armadas produziu isso? Onde eles estudaram? Onde eles se formaram? Onde eles aprenderam? Isso não nasceu por acaso. Essas articulações, esses chefes militares, o que o bolsonarismo representou para negar uma política de defesa democrática e construir uma política de defesa da guerra interna, do inimigo interno, que gerou todo esse processo de autoritarismo pela via, ele falava das 4 linhas, mas é por fora das 4 linhas. Eu acho que esse debate nós temos que fazer. O debate sobre reformar o artigo 142, o debate sobre o ensino nas academias militares, o debate sobre os elementos para uma verdadeira política de defesa nacional, porque nós não temos. Olha o mundo como está discutindo, olha a situação dos conflitos, olha o que a Europa está se movimentando, olha o que os Estados Unidos está se movimentando com a extrema-direita, olha o que está acontecendo em torno do Brasil, e nós não temos uma política de defesa que mereça esse nome. A questão do ciclo do combustível nuclear, a questão aeroespacial, a questão da base de Alcântara, a questão da guerra cibernética, quer dizer, nós estamos no sucateamento geral de uma concepção do que deve ser a defesa. E essa defesa, trabalhar junto com a política externa. Portanto, eu acho que esse processo vai dar a chance para a gente fazer um debate institucional. E eu acho que nós vamos fazendo esse debate. Debate institucional que envolve esses órgãos do Estado e também uma outra área que é a reforma política eleitoral. Se nós não defendermos uma reforma no Congresso Nacional, nós vamos ter a oligopolização, nós vamos ter a oligarquização, nós vamos ter emendas e a oligarquia dominando a representação política no Congresso. Portanto, eu acho que esse tema institucional nós não devíamos reduzir ao processo penal no Supremo Tribunal Federal. Isso que eu quero dizer. Genuíno, eu citei mais cedo essa antecipação da disputa eleitoral de 2026, pelo menos na minha avaliação, a partir dessa perda de popularidade do presidente Lula. Ele parece que está tentando antecipar esse debate, essa discussão, colocando aí especialmente as denúncias aí contra o Jair Bolsonaro, tentando se colocar, obviamente, no campo oposto a tudo isso para tentar retomar a popularidade, né? E alguns fatores aí, pelo menos na minha análise, mostram essa antecipação. E eu queria uma análise tua a respeito de uma certa posição dúbia que ele vem adotando nesse quadro, porque o Lula parece que ele mantém um diálogo mais institucional com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, né, com elogios aí a ele, enfim, dizendo que tem gente que não quer que o Lula se encontre com Tarcísio de Freitas, obviamente se referindo ao Jair Bolsonaro, enfim. E essa postura do Lula, o próprio Tarcísio retribui aí os elogios, enfim, faz alguns afagos nos encontros entre eles, em eventos. Tivemos aí um recentemente em São Paulo, onde houve aí essa troca de elogios, mas isso acaba diferindo um pouco da relação que o presidente da República tem com outros possíveis postulantes ao Palácio Planalto em 2026. Um exemplo disso é o governador de Minas Gerais, o Romeu Zema, do Novo.
Ontem o Zema ele deu lá uma alfinetada no Lula, disse que o presidente, pelo número de ministérios, deu uma alfinetada pelo número de ministérios que o governo Lula tem, né? São 38 pastas e citou um suposto inchaço da máquina pública. Disse lá que o governo dele trabalha com 14 secretarias, enfim, que é importante que o time esteja entrosado, que seja enxuto. Ele fez lá uma relação com o futebol, enfim. O Lula, ali, por sua vez, rebateu, disse ali que, abre aspas, o importante não é discutir se você tem 1 ou 10, o importante é discutir a qualidade das pessoas que você tem, dos compromissos que as pessoas têm, fecha aspas. Eu queria uma análise tua a respeito de qual seria a melhor postura a ser adotada nesse momento pelo Lula. Você acha, considerando, obviamente, essa disputa pela reeleição em 2026, é hora de adotar uma relação amigável, digamos assim, como essa que ele tem com o Tarcísio de Freitas, ou já pontuar o embate, como isso que aconteceu ontem com o Romeu Zema lá em Minas, antecipando essa disputa? Como é que você vê? Qual deveria ser a postura mais efetiva do Lula no sentido de tentar buscar a reeleição em 2026? Olha, em primeiro lugar, a postura institucional de quem governa é de se relacionar institucionalmente com os governadores. Segundo, diante de provocações como a que foi ontem, feita pelo Zema, tem que ter uma pronta resposta. Não dá para ficar calado. Terceiro, a disputa, olhando para 2026, ela se dá principalmente no que eu chamo viabilizar, atender, discutir a pauta do povo. Nós temos que defender uma agenda que melhore, que mude, que recupere a qualidade de vida, dos direitos da população brasileira. A situação que está na segurança pública, como os governadores estão boicotando essas medidas que o governo tomou, mesmo leves, eles estão boicotando. Eles estão querendo transferir responsabilidade para o governo federal. Na discussão de temas como segurança, como saúde, você viu no caso da saúde, como educação, acho que a gente devia ser mais ofensivo nessa pauta. A principal preocupação para 2026 é no atendimento à pauta popular. No meu modo de entender, tanto a comunicação do governo, como a linha política do governo, como o discurso político do governo tinha que ter essa centralidade. Nós temos que investir na melhoria da vida das pessoas. Nós temos que investir no atendimento das reivindicações populares. Nós temos que fazer sinalizações mais gerais da disputa política. Porque tudo antes está em disputa. Nós não podemos governar hoje sem entender essa disputa ampla, geral e profunda. Tudo está em disputa. Então, nós temos que fazer essa disputa. E um governo progressista tem que estar preparado para essa disputa. No meu modo de entender, a gente tem que, vamos dizer assim, nós não podemos ficar prisioneiro dos desaforos do Caiado, dos desaforos do Zema, dos desaforos, aí esse é mais habilidoso, do Tarcísio. Tem que deixar bem claro que a relação institucional não está encobrindo as divergências, as disputas, e esse modo de governar não é a questão central para a disputa de 2026. Não é, porque a classe dominante brasileira, a direita brasileira, já mostrou quais são os interesses que eles defendem, que eles são coerentes, que eles não vacilam e deram essa lição na eleição de 2024 e pode dar em 2026, seja para encurralar o Lula, seja para enfraquecê-lo, seja para descaracterizá-lo, seja para produzir uma candidatura, dependendo da evolução política, para derrotar a esquerda nessa conformação ampla que o Lula significa. Eu estava com o microfone desligado, peço desculpas aqui. Genuíno, para fechar aqui o nosso papo, eu queria falar um pouco sobre esse tema que até já veio de alguma forma aqui a discussão, que é essa reação do Lula ontem às declarações feitas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Na verdade, nem declarações, as posturas do mandatário lá estadunidense sobre essa imposição de sanções tarifárias às exportações brasileiras de aço e alumínio. Lula ressaltou lá que não se intimida com ameaças e que o Brasil exige respeito. Abre aspas,
Não adianta o Trump ficar gritando de lá, porque eu aprendi a não ter medo de cara feia. Fale manso comigo, fale com respeito comigo, que eu aprendi a respeitar as pessoas e quero ser respeitado. É assim que a gente vai governar este país. Fecha aspas, palavras do presidente Lula. Genuíno, qual é a postura que o Lula deveria adotar em relação ao, na minha avaliação, a bravateiro Donald Trump diante do cenário difícil que há nesse momento? O Itamaraty defende aí o diálogo, mas o Lula tomou a frente e adotou uma posição mais assertiva em relação ao que o Trump tem feito. Como é que você vê a postura do Lula e como é que isso influencia o diálogo do Itamaraty com o governo dos Estados Unidos? Eu concordo com essa postura mais assertiva do Lula. Eu acho que aquela postura de punhos e rendas, aquela postura de achar que o Trump é um bravateiro e vai acabar, ele marca a posição, depois volta atrás, não entendeu que está em disputa e a radicalidade dessa disputa, eu acho que enfraquece a negociação. E eu acho, até para negociar, você tem que defender a dignidade do país, a soberania do país e não aceitar esses recados que ele está dando a toda hora. Eu acho que é necessário deixar isso mais claro. Agora, para enfrentar essa política, essa nova política do imperialismo americano que está administrando a crise e a decadência do império, nós temos que ter alternativas mais consistentes. E eu volto a afirmar a necessidade da integração latino-americana e o governo brasileiro superar as questões com a Venezuela, como incorporar a Venezuela nos BRICS e uma aliança geopolítica com os BRICS, uma aliança com os BRICS. Essa crise mundial, ela está se desenvolvendo com uma rapidez muito grande. Veja a relação dos Estados Unidos com a Europa. Como houve um tensionamento com essa política da administração Trump. Portanto, eu acho que o governo Lula ele tem que recuperar o protagonismo de uma política externa, como foi o Lula 1 e 2. Recuperar esse protagonismo tem que enfrentar esses gargalos, como a integração latino-americana, como uma aproximação maior com os BRICS. Não é romper com o G20 nem com a União Europeia, mas é priorizar certas alianças, priorizar certos cenários políticos. Eu acho que está correto o governo ser mais assertivo. E há uma questão de fundo, né? Nós não podemos assistir essa legitimação do fascismo, da violência, do descaso, da negação da soberania, da negação da autodeterminação dos povos, como se fosse algo natural. Não é. Não é natural e eu acho que a gente tem que ser mais contundente nessas relações internacionais, viabilizando aquilo que, para mim, é um objetivo maior. Nós temos que construir para a humanidade uma espécie de internacionalismo libertador, democrático, em defesa da paz, da autodeterminação dos povos, em defesa da mobilização política, que eu acho que é fundamental. Nós não podemos ficar à mercê dessas declarações bravateiras ou de bravateiros e ficar apenas negociando. Tem que negociar, sim, mas também tem que fazer disputa. Tá certo. Zé Genuíno, eu quero agradecer muito a tua presença aqui mais uma vez com a gente, novamente desejar uma boa recuperação aí depois desse processo cirúrgico que você passou ao longo dos últimos dias e que em breve a gente possa voltar aqui no Faixa Livre, tá bom? Uma boa quarta-feira. Um abraço, viu, querido? Debate, um grande abraço, muito obrigado pelo apoio e pela solidariedade da comunidade do Faixa Livre. Estou à disposição. Valeu. Seguimos juntos, um abraço forte, até a próxima.